E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos finalmente fazer aquele vídeo que eu tô tentando fazer 2 dias e não consigo porque outras coisas mais importantes vão aparecendo. 2 dias atrás eu fiz esse vídeo que seria introdução a o português difícil usado como instrumento de poder. E ele foi introdutório para a gente falar sobre os 2 idiomas ingleses que você vai ter que aprender. Sim, você vai ter que aprender 2 idiomas, na verdade. Mas se você vai aprender o segundo ou não, vai caber a você. E o mais importante de todos eles é aprender o primeiro. O primeiro é o inglês que você vai usar para se comunicar. E o segundo inglês é o que você vai usar para se defender do uso dele como arma, como ataque. Qual foi a conclusão que a gente chegou aqui nesse vídeo? Que muita gente usa a correta gramática da língua portuguesa para tentar crescer em cima dos outros. E se ela precisa da gramática da língua portuguesa para crescer em cima de alguém, é porque ela não tem lastro. O que é lastro? É embasamento para ela ser realmente superior em alguma coisa. A mera concepção, a mera ideia de que você tem um ser humano que vale mais do que outro já é meio imbecil no meu ponto de vista. Mas tudo bem, a pessoa ela quer ser melhor do que você porque ela sabe dizer convidá-la-ei. Ok, quer falar convidá-la-ei, convidá-la-ia e convidá-la lá. Você pode falar do jeito que você quiser a língua portuguesa, mas o fato de você falar mais corretamente a língua inglesa não te torna uma pessoa superior a outra que não teve oportunidade de aprender a norma culta da língua portuguesa. E quando você cai nessa ideia imbecil de que alguém é superior ao outro porque fala um português mais corretamente, mais gramaticamente correto, você acaba desperdiçando aquela pessoa que cresceu numa comunidade que não teve acesso à escola, que não teve acesso à educação formal, mas que é inteligentíssima, que aprendeu ao longo da vida com inúmeras experiências e que tem muita coisa a te ensinar. Então você perde pessoas com histórias fantásticas de vida que te ensinariam muita coisa só porque você acha que a pessoa não merece ser ouvida porque ela fala um português errado. Se isso não é burrice, se abrir mão da oportunidade de aprender com uma pessoa que sabe muito mais do que você só porque ela expressa as ideias dela, que são consequências de toda uma existência dentro do universo dela, só porque ela comete erros gramaticais, se isso não é burrice, eu não sei o que é. Então eu acho que nenhuma pessoa deveria ser silenciada ou diminuída porque ela fala um português errado. E a gente deve pegar exatamente esse raciocínio e passar para a língua inglesa. Existem pessoas que tiveram que abrir mão do estudo do inglês para quê? Parece que eu estou encoxando o cara aqui, né? Deixa eu passar ele. Existem pessoas que tiveram que... quase que o cara ficou me encoxando. Existem pessoas que tiveram que abrir mão do estudo da língua inglesa para quê? Para conseguirem decolar na vida, na parte técnica. Pessoas que aprenderam a ser excelentes técnicos, excelentes profissionais e tiveram que deixar o inglês de lado, por quê? Porque não dava para focar em tudo. E hoje o cara tem um brilhante conhecimento técnico, porém ele não consegue se expressar e muitas vezes ele precisa de um tradutor dentro do trabalho. Esse cara, ele precisa aprender um idioma e ele precisa aprender um idioma que faça com que ele seja capaz de se comunicar. Esse inglês dele vai ser perfeito? Não. Ele vai ser gramaticalmente 100% correto? Também não. Por quê? Porque no vídeo anterior a gente já chegou à conclusão de que é impossível você chegar à norma completamente correta, completamente culta, onde nenhum erro aconteça, porque a língua em si ela é imperfeita porque ela evolui a partir do uso e não da regra. Nenhum idioma evoluiu e chegou onde está a partir de regras pré-estabelecidas. Primeiro as pessoas passaram a falar e depois vieram as regras e tentaram entender o que as pessoas estavam falando. Então, é impossível você começar a falar um idioma já da forma completamente correta. Pois bem, o próprio inglês, em sua própria gramática, você tem um monte de coisas que a gente chama de defectivas. O que é defectivas? Coisas que faltam, coisas que estão sobrando, coisas que não tem explicação do porquê que é daquele jeito, pronúncias que você não consegue controlar. E você não vai chegar num ponto em que o seu inglês ele vai estar tão bom, mas tão bom, que você não vai cometer erros nenhum. Então, primeiramente, você precisa saber quais são os 2 ingleses e qual deles você quer. Os 2 ingleses, o primeiro é aquele que você vai usar para se comunicar. E o segundo é aquele que você vai usar para se defender das pessoas que vão tentar usar o inglês como uma arma para tentar te desqualificar. Da mesma maneira como a gente desqualifica, a gente talvez não, né? Mas a sociedade no geral, ela tenta desqualificar a pessoa que não teve acesso à escola e fala errado, dizendo que a pessoa não mereceria falar porque ela fala... usando estruturas erradas, pode muito bem ter alguém num escritório
no trabalho, em algum lugar, que tente invalidar o seu direito de falar porque você comete erros de conjugação, de tempo verbal, de estrutura em inglês e porque a sua pronúncia de determinados vocabulários não está correta. O que é essa pessoa? Imbecil, porque se isso não é burrice, eu não sei o que é. Só que eu quero que vocês levem para vocês que nunca entraram na vida corporativa, nunca viveram no escritório de uma grande empresa, eu quero dar essa dica de coração para vocês. Quando alguém começar a atacar a forma que você usa para dizer determinadas coisas, sinta-se enaltecido, porque se a pessoa não visse em você uma ameaça, e se a pessoa não estivesse insegura dentro de si, ela não atacaria a sua performance, muito pelo contrário, ela tentaria te motivar. Quando você se vê num ponto realmente superior à da outra pessoa e você olha para a pessoa e você não enxerga nela uma ameaça, você não tenta derrubá-la. Você não tenta derrubá-la, você olha para a pessoa e fala: nossa, cara, que legal que você está começando. E você tenta incentivar essa pessoa. Incentivar essa pessoa. Quando alguém fala: Fausto, eu falo inglês, mas eu não sei ensinar, você me dá umas dicas aí para eu ser professor de inglês? Eu dou com o maior prazer. Por quê? Porque eu não me sinto ameaçado por essa pessoa. Porque eu sei que nesse mar tem peixe para todo mundo. E que eu ensinar para a pessoa como que ela pode se tornar um professor melhor não vai fazer com que eu perca os meus alunos. A gente não está brigando pelos mesmos peixes nesse mercado. Então, quando eu fico sabendo que existem venezuelanos buscando refúgio no Brasil, eu não falo: não, sai daqui. Agora, quem que fala sai daqui? O cara que está lá em Roraima, está perto, está disputando as mesmas vagas, e ele vê nos venezuelanos que estão entrando ameaças à sua subsistência. E eu não tiro a razão desse cara, dele não querer o venezuelano lá, já que a vida dele como brasileiro já está um perrengue desgraçado. Só que aí a gente tem que ver até que ponto a gente pode ceder até que ponto a gente deve fazer concessões ao nosso povo e até que ponto a gente deve ser mais humanitário. Mas você entende que a pessoa que fica incomodada é aquela que realmente se sente ameaçada? Para quem está se afogando na vida corporativa, o jacaré é tronco. Então, assim, quando a pessoa fica atacando seu inglês, entenda-se como um jacaré, alguém que ameaça a posição do outro e que ela quer diminuir, não porque ela tem a intenção de te machucar ou a intenção de fazer você não ir para frente, é porque ela quer encontrar defeitos em você para que as outras pessoas percebam a virtude nelas. Porque se ela é capaz de identificar que você fala tri e não three, que você fala tri, que é árvore, e fica tirando sarro que você falou o seu número lá e o seu número é árvore 2, é árvore para, porque sua pronúncia é diferente. Esse tipo de sarro imbecil que as pessoas tiram só mostram que ela está tentando crescer e se enaltecer em cima daquilo que supostamente você fala errado. E não se permita se sentir diminuído por esse tipo de coisa. Em vídeos anteriores, a gente falou sobre bullying. Eu me orgulho muito de ter feito um vídeo sobre bullying aqui nesse canal. E no final das contas, eu acho que ele deu umas 10 visualizações, assim, porque ninguém prestou muita atenção e não tem problema. Mas nesse vídeo de bullying, você tem especialistas conversando sobre o assunto. E o que é que eles falam a respeito de bullying? Que só faz que o... Okay. Nesse vídeo que um especialista ele fala sobre bullying, ele diz sobre o combustível necessário para que o bullying funcione. Cara, olha o tamanho do lag no servidor. E qual é o combustível necessário para que o bullying funcione? A outra pessoa ela tem que se doer. Ou seja, se alguém chega aqui na minha rua e fala: ei, japonês, pinto pequeno, se um cara chega e começa a me zoar, é extremamente necessário que eu me doa por isso. É extremamente necessário que eu me doa por isso para que a pessoa continue tendo combustível para alimentar o bullying que ela faz. Então, quando uma pessoa tentar te diminuir por causa da sua pronúncia e ficar falando que você fala árvore no lugar de 3, que você fala para no lugar de 2, quando a pessoa começar a tirar sarro, ela vai depender de que você se sinta diminuído para que ela possa continuar crescendo em cima de você e se sentindo forte, se sentindo superior e se sentindo melhor. Ora, todo mundo que precisa diminuir o outro para se sentir melhor é uma pessoa fraca, senão não estaria fazendo esse tipo de coisa. Ainda assim, isso seria perfeitamente aplicável, compreensível, e esse tipo de coisa nem aconteceria numa cultura diferente como a japonesa, por exemplo, onde eles entendem que o que você tem é diferentes níveis de preparo, mas que todo mundo é obrigado, todo mundo que está no nível em cima tem que fazer de tudo para puxar quem está embaixo, para que todo mundo possa chegar à excelência caso queira se esforçar o suficiente para isso. Só que no Brasil a gente tem uma cultura de escárnio. A gente teve
a abolição e as pessoas que tentavam ascender na vida, elas eram vistas como o quê? Como escravo metido a besta, que ficava estudando à toa, porque nunca seria ninguém, porque não sabe, porque finge que sabe, e a gente tem essa cultura de escárnio como se o bom jogador ele nascesse daquele jeito e ele fosse craque, mas ele só é craque até ele errar o primeiro pênalti, porque aí o dia que ele errar, se esse pênalti ele for importante, se ele for numa final de campeonato, aí o cara nunca prestou e eu sempre soube que esse cara era uma enganação, era um farsante, nunca foi craque, nunca prestou pra nada, é um perna de pau, acabou a carreira de ser desgraçado. A gente acha que existem que a gente enxerga umas dicotomias aí onde não existe, a gente não consegue enxergar diferentes níveis de avanço, de progresso, a gente não consegue enxergar as faixas pelas quais você passa, desde a branca até a preta. O que a gente enxerga? A gente enxerga pessoas que têm um dom natural e um conhecimento válido, e as outras pessoas que não têm dom e que não têm conhecimento válido, como se fosse possível pular de um ponto para o outro. Sendo que para você chegar da faixa branca para a faixa preta, você tem anos aí de trabalho, e para você chegar do zero à fluência no idioma, você tem anos de trabalho. Embora todo o marketing dos cursos tente te convencer de que você vai aprender em 20 semanas. Isso é marketing. Isso é marketing, você não vai aprender fácil desse jeito, você não vai aprender 70% mais rápido do que nas escolas concorrentes, porque as escolas concorrentes elas não têm um padrão, elas têm a duração do curso, elas não têm a fluência, o tempo que você leva para chegar numa fluência, e a fluência cada um vai demorar o seu tempo e vai chegar à sua maneira. Logo, você precisa entender que o escárnio do outro e a expectativa do outro e aquilo que o outro acha, aquilo que o outro pensa sobre o seu nível de inglês não diz absolutamente nada sobre o ponto de inglês em que você está. E que você vai ter que, de alguma forma, se conscientizar de que não é o inglês como arma que você quer aprender, é o inglês para se comunicar. Então você vai ter que todos os dias estudar inglês, você vai ter que todos os dias se dedicar a aprender a língua inglesa, sabendo que você está estudando alguma coisa para você conseguir um dia se comunicar com um estrangeiro, conseguir responder, ler, interpretar e redigir relatórios e e-mails. É para isso que você vai estudar, não é para mostrar para o seu vizinho de baia o quanto seu inglês é bom. Porque enquanto você estiver estudando para mostrar para o seu vizinho de baia que o seu inglês é bom, sempre haverá, invariavelmente, até eu que sou professor há 15 anos de inglês, tem gente que vem colocar defeito na minha pronúncia. Eu tenho uma história que uma vez eu trabalhava numa seguradora e nessa seguradora assim, eu tinha 40 aulas semanais no mesmo lugar e chegou um ponto que eu falei, cara, será que eu virei um artigo de luxo aqui? Será que as pessoas me contratam porque eu realmente dou resultado ou porque é uma pessoa com quem todo mundo quer ter aula, porque afinal de contas todos os gerentes aqui têm? Será que é isso que está acontecendo? Bom, sei nem por que eu estou contando isso, compartilhando essa história. Mas uma vez, um cara ele me chamou e ele falou que ele queria fazer um teste comigo para ver se ele faria aulas. Eu achei isso perfeitamente válido. O cara não tem que me contratar só porque todo mundo me contrata. Vamos lá e vamos fazer esse teste. E ele virou para mim e ele falou, eu quero tirar sotaque, eu só tenho uma pergunta a te fazer. Como é que fala garrafa em inglês? O cara fez isso comigo. Ele falou, como que fala garrafa em inglês? Eu falei, eu não presto esse serviço de tirar sotaque, eu acho que isso é uma coisa mais para fono. Eu ensino os alunos a falarem porque eu acho que não existe uma pronúncia única e formal. Tá, mas como que fala garrafa em inglês? Eu falei, bottle. Ele falou, não, então, desculpa, cara, para mim não serve. E eu fiquei curioso, qual a pronúncia que você gostaria que eu tivesse? Ele falou, não, americanos falam bottle. Ok. Eu agradeci e fui embora. Imagina se a minha autoimagem tivesse vinculada a o que o cara que me chamou para fazer um teste para ver se era digno de dar aula para ele pensava. Se isso acontecesse, eu ia querer chamar a empresa inteira para provar que eu estava errado, que eu estava certo na minha pronúncia. Quando, na verdade, qual que é certo? Bottle ou bottle? As duas, o que eu não posso é te deixar falando bottle. Se eu te deixar falando bottle, você vai chegar nos Estados Unidos e vai falar que você quer um bottle de beers e os caras não vão te entender. Agora, bottle, tudo isso é válido do mesmo jeito que a gente fala porta, do monte de diferentes maneiras aqui. Bom, quando você entende que o idioma que você quer aprender para se comunicar com as pessoas é em que todas essas pronúncias de garrafa servem, e que o inglês que você tem que aprender para satisfazer a necessidade das pessoas de usar o inglês como uma arma para se colocarem numa posição acima da sua,
Quando você perceber que não existe relação nenhuma entre esses dois idiomas, aí você vai ter condições emocionais de aprender o primeiro inglês, que é aquele que você precisa para se comunicar. E todos os dias, literalmente todos os dias, você vai encontrar na nossa sociedade razões para acreditar que o seu idioma não é válido. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura de escárnio onde as pessoas estão o tempo inteiro tentando o tempo inteiro conseguir valor simbólico baseados em gramática e em pronúncia, que é coisa que não vale para nada, que é uma coisa que não passa de uma futilidade, de uma imbecilidade. Logo, quando você vê uma propaganda em que alguém pede para outra pessoa falar inglês e ela fala good e a outra fala oi, good, o que? Good. Ah, good. Enquanto você tentar viver para satisfazer esse tipo de marketing, porque o que foi isso senão uma propaganda que tenta vender cursos de inglês e tenta, já que existem centenas, já que existem dezenas, já que existem inúmeras escolas de inglês, elas precisam todas vender a imagem de que o inglês delas é diferente. Mas, cara, isso daí é igual shampoo. Vamos fazer uma competição aqui, vamos ver quem consegue mais slogan imbecil de marketing de shampoo. Ele renova o DNA. Tem o shampoo que limpa. O que tem de imbecilidade no marketing de shampoo, que é para causar essa sensação de que um shampoo é melhor que o outro, quando na verdade qualquer sabonete sabonete não, mas assim, a variação, por que um sabonete custa tão barato e um shampoo custa tão caro, se a variação entre eles é tão pequena? Porque existe uma crença, uma religião que colocaram na nossa sociedade, que cada tipo de cabelo precisa de um tipo específico de shampoo e que eles têm propriedades mágicas que geram beleza, mas isso é marketing. E é esse mesmo marketing que tenta todos os dias invalidar o inglês da concorrência, como se só eles tivessem o inglês necessário para que você tivesse sucesso na vida corporativa, na sua vida profissional. E isso é propaganda. O inglês perfeito, ele é propaganda. Porque aquilo que você precisa é o inglês suficiente para se comunicar. Quando você escuta um russo falando inglês, quando você escuta um japonês falando inglês, quando você escuta um português falando inglês, você percebe que cada um carrega em si o seu sotaque. E é muito legal você escutar alguém falando inglês e falar, putz, esse cara é russo. É muito legal você escutar alguém em inglês e falar, esse cara é alemão. Então por que é que você teria vergonha de falar um inglês em que as pessoas apontem para você e falem, nossa, você é brasileiro? Somente por uma intensa campanha de desvalorização da imagem sobre a qual a gente tem que conversar. Porque estão há décadas aí tentando fazer a gente sentir vergonha de ser brasileiro, porque existe uma campanha tentando o tempo inteiro associar brasileiro à burrice, à preguiça, à incompetência, à desonestidade, mas isso é outra coisa que a gente precisa conversar. Você não tem que ter vergonha de ser brasileiro. Ser brasileiro está cada vez mais feio agora, ultimamente, mas até 5 anos atrás, quando as pessoas descobriam que você era brasileiro, elas abriam um sorriso enorme, elas queriam falar com você, porque a gente sempre foi muito bem visto no estrangeiro e a gente vai continuar sendo. Porque a pessoa ela não está passando a odiar brasileiro só por causa das coisas que o Bolsonaro fala, porque afinal de contas o Trump também fala tudo que o Bolsonaro fala. Você tem que separar aquilo que é crença daquilo que é real. Aquilo que é real. Uma vez que você percebe que não importa o quanto você estude, sempre tem uma palavra que você não sabe, sempre tem alguma coisa que você não consegue, sempre tem alguma coisa que você não entende. Se você tentar o inglês perfeito, porque você tem o inglês para se comunicar e você tem o inglês perfeito. Já que o inglês perfeito ele é inalcançável, você nunca vai chegar nele primeiro para depois começar a falar. Então você tem que se conformar e você tem que entender que para falar inglês você vai ter que falar errado, não tem outra possibilidade. Eu falo japonês errado até hoje e eu morei 10 anos lá, o que não me impede de me comunicar quando eu preciso. Eu cometo aí deslizes de pronúncia no inglês e eu dou aula desse negócio aí há mais de 15 anos. E eu não tenho problema com isso, porque no final das contas a pessoa entende o que eu estou falando e a gente tem um intercâmbio saudável e a gente consegue se entender perfeitamente. Entende? Então quando você abre mão, quando você entende que existem 2 ingleses a serem aprendidos e que o segundo é impossível, você consegue entender que o primeiro é alcançável. E ele é alcançável a partir do momento que você tem as suas primeiras interações e consegue dizer aquilo que você quer. Não interessa se está errado ou não a princípio. É claro que como meta você tem que ter o inglês correto como objetivo.
como objetivo. Sim, na performance você mira na perfeição. Quando você faz kendo, quando você faz kata, é isso que você tá mirando. Você está mirando numa perfeição, Kihon, né? Eu pensei em Kihon e falei kendo. Quando você faz aqueles movimentos repetitivos, você está almejando a perfeição. E o seu professor ele vai falar, não, o cotovelo tem que ficar um pouco mais para cima, o braço tem que ficar um pouco mais fechado, o punho ele tem que estar mais cerrado, alinha mais esses dedos, coloca isso daqui mais na vertical. O cara tá te dizendo como é que você deve almejar o movimento. Na hora de lutar, na hora de um combate, você não pode ficar pensando onde está o seu cotovelo, você não pode ficar pensando onde está o seu dedo, você não pode ficar pensando, você tem que derrubar o oponente, porque esse é o seu objetivo. Logo, na hora que você for se comunicar com um americano, com um inglês, com um indiano, com um chinês em inglês, você não pode ficar preocupado com a perfeição da forma. O objetivo é você se comunicar, e se você tiver que cometer erros para se comunicar, que você cometa, mas que você consiga passar a mensagem. Quantas vezes eu vejo alunos formando uma frase que é funcional, e aí depois ele para aquilo que ele estava falando, esquece o que ele estava falando, mas volta e fala assim, puta, não era in, era on, desculpa. Não interessa se era in ou on, não interessa se você fala que caiu na chão. Depois que passou e a pessoa já entendeu aquilo, e você tem que seguir para a próxima frase. E você não pode ter problemas em falar de forma errada. Lembre que as rainhas de bateria, elas não nasceram rainhas de bateria. E elas só foram escolhidas porque elas dançavam muito bem. E se elas foram escolhidas porque elas dançavam muito bem, é porque durante muito tempo da vida delas, elas dançaram muito. E se elas dançaram muito durante muito tempo da vida dela, provavelmente elas dançaram porque gostavam. Porque elas se sentiam bem nas rodas de samba dançando. Logo, você precisa que uma sambista sambe errado durante muito, entre aspas, errado durante muito tempo, e que ela sambe feio durante muito tempo, para que com esse exercício ela consiga sambar cada vez com mais naturalidade e cada vez melhor. Logo, você vai ter que falar inglês errado durante muito tempo para perceber que o seu inglês ele está errado, ele tá diferente daquilo que você escuta, porque aí você vai cada vez mais alinhando, cada vez mais aproximando o seu inglês do inglês que você escuta. Quantas alunas minhas e alunos meus já não tiveram extrema dificuldade para a pronúncia e falavam, nossa, mas como eu queria ter uma pronúncia melhor, e eu falava, não, você tem que ter estrutura, você tem que conseguir falar. E aí foram morar fora e agora falam igualzinho os vizinhos. Você olha a pronúncia da pessoa, ela está idêntica da vizinha dela. E você acha que ela fez um enorme esforço de fono para chegar naquela pronúncia idêntica do vizinho dela? Não, ela simplesmente conviveu com eles. E aí, lentamente, ela começou a falar da forma como eles falavam, da mesma maneira que às vezes eu estou andando aqui na rua e me escapa um oxe quando eu estou falando com as pessoas que moram aqui no bairro. Porque é tanto oxe que eu escuto, é tanto view que eu escuto, é tanto pronto que eu escuto, que às vezes eu vou lá e solto um desses. E a língua é desse jeito, a língua é dessa forma. Logo, você pode ficar 6 meses, você pode ficar 2 anos na Inglaterra para pegar o sotaque britânico que você acha lindo, mas aí a empresa pode te mandar para o Texas, você vai voltar falando sertanejo do Texas. É incontrolável, é impossível, e essa pronúncia, ela simplesmente não é alcançável. Por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria das derrotas no aprendizado da língua inglesa acontece por causa da raposa de Esopo, que olha para a uva e fala, o segundo inglês, o perfeito, ele é inalcançável. E já que eu pulo e não alcanço, já que eu tento e não alcanço, então eu olho para a uva e falo, nem queria mesmo. Não gosto de inglês, vou fazer alguma outra coisa na vida. Se você já tem um inglês que é suficiente para você se comunicar, você tem que pensar, vale a pena eu dedicar tanto tempo assim a um segundo inglês que é o perfeito, que é inalcançável, só para agradar as pessoas que o dia que não conseguirem encontrar, o dia que elas não conseguirem identificar nenhum erro na minha fala, elas vão tentar encontrar alguma outra coisa errada em mim para que elas consigam crescer em cima de mim e se sentirem melhores com isso? Será que vale a pena fazer isso? Essa é uma pergunta séria a ser pensada. Outra coisa que eu vejo muito é alunos extremamente machucados porque eles fizeram com que eles acreditassem que eles eram incapazes simplesmente porque eles estavam numa situação da vida deles em que as pessoas não conseguiam dizer não para eles. Lembra de um vídeo que a gente fez no canal aqui em que eu falo sobre a dificuldade da nossa cultura em dizer não? Isso foi um podcast que eu fiz com a Taylor, na verdade. Tá em inglês e eu preciso legendar aquele negócio lá. A gente estava falando sobre a dificuldade que o brasileiro tem de dizer não.
Então, assim, se der eu apareço, não. Se der eu apareço, não. Se qualquer coisa eu te ligo, não. Entende? Estou no momento introspectivo na minha vida e não quero relacionamentos sérios e eu acho que você merece muito mais do que eu tenho para oferecer. Isso é não. Isso é não. Então, assim, existe a dificuldade do brasileiro de dizer não, a dificuldade do brasileiro de lidar com o não. E assim, eu sei porque eu já trabalhei para vários headhunters. Eu fazia entrevistas com as pessoas, eu fazia entrevistas com elas. Acontecia muito de eu receber a régua, tipo, o nível que o aluno precisava ter para ser contratado para qualificar para a vaga. Eu dava ok de monte. Por exemplo, eu entrevistava, eu via o que a empresa estava pedindo, e via o inglês que o candidato tinha, eu falava, não, esse passa. Aí eu ia ver, no fim das contas, o resultado. Negativo. E aí a desculpa, inglês. E aí chegava o headhunter e falava assim, então, olha, o seu currículo ele é fenomenal, a sua carga, a sua experiência, isso é inquestionável, só vai ficar por conta do inglês mesmo. E aí a pessoa me procurava desolada, ou procurava... Por quê? Porque acha que realmente é o inglês que está servindo ali. O inglês ele serve como aquele famoso estou num momento muito introspectivo da minha vida e tenho problemas pessoais que quero resolver e no momento não me sinto preparado para um relacionamento sério. No outro dia tá namorando com outra pessoa. Por quê? Porque tudo aquilo lá só significava uma coisa, não. Aí foi o outro, que era mais bonito, mais rico, mais gostoso, falou sim para ele. Entende que você tem que estar preparado porque a gente vive numa sociedade que faz escárnio, que enxerga valor simbólico em conhecimento, e que não sabe dizer não. E tudo isso deságua no inglês. Os gerentes eles têm extrema dificuldade de lidarem com os orçamentos dos grandes departamentos de grandes empresas hoje. Os gerentes eles não estão podendo contratar. Por quê? Porque os recursos estão escassos. Aí chega a avaliação anual e você tem que dar um aumento para o funcionário. Você tem que promover o funcionário. O cara se matou, porque afinal de contas está todo mundo com medo de perder emprego, está todo mundo no home office, os caras estão trabalhando que nem os condenados. Está todo mundo batendo meta, superando meta, apesar de todas as dificuldades. Quando chega na avaliação, o cara tá armado até os dentes de coisa para mostrar. Ele falou, eu trabalhei 14 horas por dia, eu bati a meta, eu dobrei a meta, eu alcancei a meta dobrada, eu fiz mais, fiz coisa que não era minha para fazer, eu cobri o outro que ficou doente, eu cobri o outro lá que saiu de licença médica porque tá surtando e tá tomando remédio. Eu mantive esse departamento funcionando e aí ele quer o bônus dele, ele quer a nota de avaliação dele e o gerente ele tá lá sem poder dar, porque ele não tem recurso para isso. O que ele fala? Ele fala, cara, sensacional, só ficou pelo inglês mesmo. Não. Esse cara, quando ele chega para mim, ele chega tão machucado, tão ferido, tão traumatizado, que ele acha que ele é um incompetente, é um incapaz, que ele não serve para nada e que inglês nem deveria existir na vida dele. Que se não fosse o inglês, ele seria um profissional de sucesso, mas como é inglês e ele não leva jeito para isso, ele nunca vai ser nada nessa vida. Quando na verdade ele não enxerga que o inglês ele é um não. O problema é que quando ele é convencido pela sociedade, pelo chefe, pelos estrangeiros, pelo curso de inglês lá, quando ele é convencido por essas pessoas que ele não leva jeito para aquilo, ele cria uma trava emocional que faz com que seja completamente impossível para ele desenvolver. Aí chego eu, professor, e falo, hoje eu vou te ensinar get. E aí eu explico, e eu dou uma explicação fácil, simples, básica, e eu pergunto, você entendeu? O aluno fala, entendi. Vamos falar, não consigo. Por quê? Não consegue porque está traumatizado, está machucado, está com medo. Existem dois idiomas a serem aprendidos. Um para você se comunicar e o outro que você vai usar para se defender de ataques e para se defender de posicionamentos de pessoas que vão tentar te diminuir para que elas cresçam ou que vão tentar usar o inglês como ferramenta para dizer não. Às vezes, gente, o cara que trabalha com recrutamento, ele tem uma vida desgraçada, porque ele precisa entrevistar 200 pessoas por dia. Estou exagerando, claro. Aí entrevista. O que ele faz? Ele gera expectativa. Aí a empresa não se posiciona, a empresa não decide quem ela quer, a empresa não dá gol.
E o Headhunter, ele tá aqui esperando a empresa se posicionar. O que ele faz com as 40, 50 pessoas que ele gerou expectativa antes? Que vão começar a ligar para ele. E aí, você acha que foi? E aí, você acha que dá? E às vezes a pessoa não tem paciência. Às vezes ela nem lembra mais como foi a entrevista. Às vezes ela precisa dizer por que a pessoa não passou na entrevista e ela não tem uma resposta. Porque ela depende da empresa para isso. E às vezes ela até tem a resposta, mas ela não tem 40 minutos para ficar dando dicas de carreira para a pessoa ali. E aí o que ela fala? Seu inglês não passou, desculpa. Estou dizendo que o mercado inteiro faça isso o tempo inteiro? Não, mas esse é o tipo de coisa que acontece e acontece muito. Por falta de paciência, a pessoa diz, olha, realmente isso daqui qualifica, mas como o inglês é um critério subjetivo, muito subjetivo, ele fala, não, aqui barrou. Às vezes a pessoa que fez a entrevista de inglês para avaliar o nível de inglês do candidato nem fala inglês direito. Só escutou o cara falando e colocou aquela impressão, mas muitas vezes nem é isso. Às vezes é. É claro, eu não quero criar uma teoria de conspiração aqui que diga que o inglês ele nunca é importante para vaga nenhuma. Às vezes ele é essencial e às vezes o candidato ele não bate essa meta. Mas o ponto vocês não podem deixar com que o segundo inglês comece a afetar o emocional de vocês ao ponto de impedir que isso permita que vocês aprendam o primeiro. O recado desse vídeo todo eu acho que é esse. Fez sentido? Tomara que sim. Tomara que sim, porque eu acho que se vocês entenderem esses mecanismos, esses instrumentos de poder que as pessoas usam e que é inevitável, porque elas sempre vão continuar usando, talvez vocês consigam se defender melhor e talvez vocês passem a ter uma existência mais leve aqui, sem se culpar por coisas que, afinal de contas, não é falha de vocês mesmo. Fundo do coração, espero que seja útil. Até a próxima.